eu acordava por conta dos gritos, dos urros. Aquilo não era grito de uma pessoa normal, aquilo era grito de alma, porque era horrível. Oh, Deus, era terrível, só sei que era horrível. E as cortinas estavam fechadas e eu chegava até a cortina e na hora que eu ia estender a mão para abrir a cortina, alguém me tocava para não abrir. Eu sentia em meu coração que alguém falava comigo, não abra, não abra. E eu não abria, mas eu ia então na pontinha da cortina do lado esquerdo, levantava a ponta e lá fora estava muito escuro. Era uma escuridão diferente da escuridão que você levanta uma cortina tal e você consegue ver algumas coisas devido às luzes lá fora. Mas não havia luz, não havia nada, era uma escuridão densa. A sensação que eu tinha era que dava até para pegar, era uma coisa horrível. Olá, irmãos amados, graça e paz a todos. Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Uma Família em Cristo. Eu sou a Kíssila e há coisas que só o Espírito Santo pode fazer. E uma delas é confirmar uma palavra profética no coração de quem ora, espera e crê. Ontem, depois que compartilhamos a profecia da irmã Vicky, uma mensagem forte, cheia de temor e revelação, recebemos um áudio que tocou profundamente o nosso coração. A irmã Marli, de Itaquaquecetuba, nos contou algo que guardava desde 2020, um sonho que teve há anos, mas que voltou em detalhes quando ela ouviu a profecia publicada aqui no canal. Ela sentiu que era o momento de contar, e quando ouvimos o que ela compartilhou, entendemos que Deus realmente está falando com o seu povo. Aqui nós não criamos conteúdo para agradar o algoritmo, mas para obedecer ao mover do Espírito Santo. Por isso, com temor e responsabilidade, queremos que você ouça esse relato com atenção, porque quando Deus fala com mais de um filho sobre a mesma coisa, não é coincidência, é a confirmação. E eu oro para que o Espírito Santo de Deus fale com você através dessa mensagem. Amém? Paz, irmã Kíssila. Meu nome é irmã Marli Gomes. Eu estava ouvindo o testemunho da nossa irmã Vicky Kiefer-Carnel. Ela teve a visão do dia 10/4/25. E eu sinto que agora é hora de eu falar sobre uma visão que eu também tive e fiquei sem saber do que se tratava aquela visão. Fiquei sem entender, mas ouvindo o testemunho da nossa irmã Vicky, eu entendi que agora é hora de eu falar sobre ela. Não foi uma visão longa, mas foi uma visão de, como eu posso dizer, uma visão de despertar, uma visão de aviso. Foi um aviso, aquilo foi um aviso. E eu vou começar para a glória de Deus. Glória a Deus. Eu levantava, acordava e ia até o vitrô da minha sala. Ele é um vitrô bem largo e tem cortinas anti-sol, né? Essas cortinas grossas. E não era de noite ainda, porque no meu pensamento ali, em pé, próximo à janela, eu me preocupava com as pessoas que ainda estavam no metrô, no trabalho, no trem. Me desculpe, eu tô com meu nariz um pouco irritado. E eu acordava por conta dos gritos, dos urros. Aquilo não era grito de uma pessoa normal, aquilo era grito de alma, porque era horrível. Oh, Deus.
Era grito, era terrível, só sei que era horrível. E as cortinas estavam fechadas e eu chegava até a cortina e na hora que eu ia estender a mão para abrir a cortina, alguém me tocava para não abrir. Eu sentia em meu coração que alguém falava comigo, não abra, não abra. E eu não abria, mas eu ia então na pontinha da cortina do lado esquerdo, levantava a ponta e lá fora estava muito escuro. Era uma escuridão diferente da escuridão que você levanta uma cortina tal e você consegue ver algumas coisas devido às luzes lá fora, mas não havia luz, não havia nada, era uma escuridão densa. A sensação que eu tinha era que dava até para pegar, era uma coisa horrível. E nessa escuridão, dentro da minha casa, com aquele pedido de não abrir porta, janela, nenhum tipo de brecha, porque vinha assim, não abra, senão eles vão entrar e vão te destruir. Não abra. Então, eu só levantava essa pontinha, olhava e eu pensava dentro de mim, o que está acontecendo lá fora? O que está acontecendo com essas pessoas? E essas pessoas pedia, parece que o meu quintal, parece que a minha garagem, a parte de fora da minha casa estava tomada por pessoas pedindo socorro, pedindo que eu abrisse, que eu as socorresse, que eu as ajudasse. Mas não estava só ali no meu quintal, estava no mundo inteiro. Estava um grito, um inferno, na verdade. E nesse que eu pensei assim, o que está acontecendo lá fora nessa aflição de espírito? Levantou um letreiro assim retangular, comprido, longo, como se fosse uma régua longa, e estava escrito assim, ore pelo arrebatamento. Estava escrito aquele letreiro assim vermelho, sabe? E escrito em branco, ore pelo arrebatamento. Aí eu soltava a cortina, a ponta da cortina, e aquele grito, e aquela agonia lá fora, e eu não conseguia sair do lugar, e aí eu me preocupava, eu falava, meu Deus, e as pessoas que estão trabalhando? Eu pensava, sabe, vinha no meu pensamento aquela agonia, aquela preocupação, e as pessoas que estão trabalhando, e as pessoas que estão lá fora, meu Deus, as pessoas que estão, sabe, em supermercado, estão... Eu me preocupava com algumas áreas lá fora, sabe? Pessoas que estão trabalhando, pessoas que estão em supermercado, pessoas que estão na igreja, sabe? Assim, eu me preocupava, porque eu estava naquele momento dentro de casa, mas a vida continua, então havia muita gente lá fora. E eu falava, ai meu Deus, as pessoas que estão na empresa, o que será? E eu também tinha uma preocupação de sair dali e dar uma olhada no meu vitrô do banheiro, para ver se ele estava fechado. Mas antes de eu fazer isso, eu ia na ponta direita da cortina, que eu tinha mais uma curiosidade para me saber ainda o que estava acontecendo. Eu só sei que eu levantava mais um pouquinho, assim, bem... Não abria de jeito nenhum o vitrô, mas eu levantava a cortina novamente e naquele momento subia um outro letreiro e escrito assim, estamos devorando eles, bem assim mesmo, sabe? E o letreiro, ele vinha com, parecia que tinha uma voz assim, falava, estamos devorando ele, com uma voz horrível assim, sabe? E eu lia aquele letreiro e soltava, e eu acordava naquele desespero, naquela agonia, sem saber o que significava isso, porque realmente aí quando ela fala dos dias de escuridão, de nefilins, né, vindo e destruindo pessoas, na hora eu já tinha me esquecido disso, na hora me veio certinho esse sonho que eu tive em julho
de 2020. Olha, julho de 2020, eu me lembro dessa data, sabe? Julho de 2020. E eu deixei para lá porque eu não entendi, não busquei discernimento. E então, hoje eu levantei para ir para a consagração agora e fui abrir o celular para ver que horas que é para mim, para a consagração, para a oração da manhã. E vi esse chamado, né, do seu canal para esse testemunho dessa irmã, e o Senhor me levou a ouvi-lo com todas aquelas passagens bíblicas que quando eu voltar da consagração eu vou estar lendo, cada um por um, e orando como ela pede. E eu mando esse áudio para a irmã, porque tem algo a ver com isso que a irmã Vicky viu, né? E eu vi há muito tempo atrás, em 2020, e olha só, agora ela coloca isso, e eu sou despertada, lembrada detalhadamente essa visão, e eu achei incrível, irmã Kizzy. Muito obrigado por colocar o seu número ali, e muito obrigado por compartilhar esse testemunho da irmã Vicky, assim, você falando na nossa língua, discernindo o que ela está falando. Que coisa linda. Louva a Deus pela sua vida e obrigado por eu poder, através desse telefone, eu poder mandar para você essa visão, porque foi coisa terrível, terrível, terrível mesmo, mas o Senhor está nos alertando. Muito obrigado, irmã Kizzy. Deus abençoe. Eu sou a irmã Marli de Itaquaquecetuba. Muito obrigado. You may be at church, you may be at work, you may be asleep. God grant that you will be ready when He makes His personal appearance. My God, what if His appearance occurs on a Sunday morning? My prophetic word to you this morning is get ready! Get ready! Esta foi a mensagem, e se ela falou seu coração aqui, eu gostaria de te fazer 2 convites. O primeiro é se você ainda não aceitou ao Senhor Jesus Cristo como seu único Senhor e Salvador, mas assim você sente. Eu peço que você repita essa oração comigo. Diga assim: Senhor Jesus Cristo, eu te aceito como o meu único Senhor e Salvador, pois sei que fui remido pelo sangue do Cordeiro na cruz do Calvário. Eu reconheço que o Senhor veio à terra, morreu e ressuscitou ao 3º dia para que eu pudesse ser limpo dos meus pecados. Te peço perdão por todos os pecados que cometi e te peço que me faça nova criatura em Cristo Jesus. Que assim seja. Amém. Seja muito bem-vindo à família de Cristo. E agora eu gostaria de te fazer um segundo convite. Todos os dias aqui no canal às 7 horas da manhã, nós lemos a palavra do nosso Pai e nos alimentamos do pão do nosso Espírito. Você é o nosso convidado mais do que especial e nós ficaremos muito felizes de ter você conosco. Espero que essa mensagem tenha edificado a sua vida. Se você acredita que Jesus está voltando, compartilhe esse vídeo. Se você já teve um sonho parecido, escreva aqui nos comentários. Nós nos vemos no próximo vídeo. Um beijo e que Deus os abençoe.